Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou. E hoje vive para sempre. Ressuscitou. E hoje vive para sempre. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor e vamos celebrar. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou. E hoje vive para sempre. Ressuscitou. E hoje vive para sempre. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor e vamos celebrar. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Adoro Cristo vivo, presente junto a mim. Se os homens os rejeitam, eu creio mesmo assim. Eu posso a glória eterna em tudo contemplar. Jesus nas horas tristes vem me ajudar. Jesus, Jesus, agora vivo está. Comigo vai em meu viver.
já ressuscitou. Aleluia. Sobre a morte triunfou. Aleluia. Tudo consumado está. Aleluia. Salvação de graça dá. Aleluia. Gratos hinos entoai. Aleluia. Ao Senhor Jesus honrai. Aleluia. Pois a morte quis baixar. Aleluia. Pecadores pra salvar. Aleluia. Uma vez na cruz sofreu. Aleluia. Uma vez por nós morreu. Aleluia. Mas agora vivo está. Aleluia. E pra sempre reinará. Aleluia. Graça e paz, meus irmãos. Novamente juntos, que alegria, podemos louvar o Senhor, podemos adorar ao Senhor, adorá-lo com as nossas orações, com os nossos cânticos. Graças a Deus já iniciamos o nosso culto de hoje, um culto maravilhoso. Hoje é o dia da Páscoa, é o dia que na nossa festa de nós celebrarmos, hoje é um dia para se comemorar, para se alegrar mesmo com a grande salvação, com a grande vitória dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então hoje é um dia de muita alegria na nossa vida. Se alegre conosco, participe conosco nesse momento de culto, cantando, louvando ao Senhor e o adorando da melhor maneira possível, né? Nós vamos orar nesse momento, vamos dar andamento ao nosso culto, orando ao Senhor, clamando ao Senhor pelas suas bênçãos, pelas suas misericórdias na nossa vida, para que tudo corra bem no andamento dos dias e também para que o Senhor esteja presente com a sua graça derramando sobre cada um de nós nesse momento de culto. Oremos. Senhor Deus, Pai de amor, nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez podemos estar juntos para cultuar ao Senhor, ó Deus, para agradecer, para louvá-lo, Senhor, para te adorar, ó Pai, pela salvação, ó Deus. Nós te agradecemos por este momento, por essa liberdade que o Senhor nos concede de podermos falar da Tua Palavra, podemos, ó Pai, como igreja, mesmo distanciados, estarmos, ó Pai, juntos em oração, estarmos juntos para adorar e louvar o Seu nome, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando a Tua igreja, ó Pai, que o Senhor esteja nos abençoando, abençoando a nossa vida, Senhor Deus, abençoando a nossa nação, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, o Brasil, ó Deus, diminuindo, Senhor Deus, toda essa dificuldade, essa luta que nós enfrentamos, ó Pai. Que o Senhor esteja, ó Deus, consolando e confortando, Senhor Deus, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão passando por grande dificuldade nesse momento, ó Deus. Visita cada um desses, ó Pai, que está nesses leitos, ó Deus, que possam, ó Pai, ser restaurados pela Tua mão, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, e confortando as famílias que hoje estão tristes, chorando pela perda de alguém, Senhor. Que o Senhor esteja, ó Pai, confortando a todos eles, ó Deus, abençoando esta nação, abençoando os dirigentes dessa nação, do estado, da cidade, Senhor, dando habilidade, dando entendimento a eles, ó Deus, sabedoria para que tomem as decisões corretas, ó Deus, e abençoando também a Tua igreja, Senhor Deus, a Tua igreja espalhada, ó Pai, a Tua igreja espalhada por essa nação, ó Deus,
por esse mundo, ó Pai, que possa também, ó Pai, ser uma igreja firme, uma igreja forte, uma igreja que olha para o Senhor e não para as circunstâncias. Fortalece, ó Pai, as igrejas, fortalece as lideranças do Teu povo, Senhor Deus, e abençoa, Senhor Deus, a cada um de nós, ó Pai, para que nós possamos entregar o melhor para Ti, ó Deus. Fica com cada um de nós, ó Deus, e abençoa o Teu povo no nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos, hoje então nós estamos muito felizes, muito alegres, muito satisfeitos com esse dia especial, o dia em que nós podemos comemorar a Páscoa do Senhor Jesus, não a Páscoa do mundo, não a Páscoa, como falamos pela manhã, não a Páscoa do chocolate, não a Páscoa do coelho, do chocolate, mas a Páscoa do Senhor Jesus, a Páscoa que nos remete aí à nossa salvação, ao grande livramento que Ele nos deu, e é um período que nós devemos refletir, pensar e adorar ao Senhor com alegria por tudo isso. Hoje eu quero meditar com você, quero pensar com você um pouco no texto que se encontra em Mateus, no capítulo 28. Nós vamos fazer essa leitura do versículos 1 ao versículo 10, Mateus 28, de 1 a 10, que diz o seguinte: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Muito bem, meus irmãos, esse é um texto maravilhoso da Palavra de Deus. Nós vamos conversar hoje um pouco sobre o tema Ele não está aqui. Esse é o tema que eu gostaria de pensar um pouco com os irmãos nessa noite, nesse tempo em que nós estamos juntos. Então, hoje é um dia muito importante para os cristãos, hoje é um dia especial na vida de todos os cristãos, para todos nós que somos cristãos. É o dia em que é comemorada a ressurreição de Cristo. Esse é um dia de celebração e é um dia que nós devemos fazê-lo com toda alegria. Pois a ressurreição é o brado de triunfo sobre a morte. A ressurreição é esse brado, é essa vitória de Cristo sobre a morte. A vitória de Cristo é a nossa vitória. Nós não estamos aqui para celebrar um Cristo morto, um Cristo preso em uma cruz, um Cristo derrotado, um mártir, nem para lembrar um homem bom que morreu que apenas porque era bom e porque não foi compreendido. Nós estamos hoje reunidos para celebrar o Cristo ressurreto, o Cristo que venceu a morte para nos dar a vida. Esse é o motivo de estarmos nesse momento, esse é o motivo em que todas as igrejas, nesse momento, estão se reunindo, não presencialmente, não podemos fazer isso presencialmente, mas estamos juntos de forma virtual, estamos com os nossos corações, com as nossas mentes, voltados com esse mesmo pensamento e com esse mesmo propósito. Então, nós estamos aqui para celebrar o Cristo que venceu a morte para nos dar a vida. E há um filósofo francês, filósofo chamado Joseph Renan, com uma atitude de gozação, falando sobre a ressurreição, ele disse que o cristianismo vive da fragrância de um frasco vazio. Então, nas palavras de Renan, o cristianismo vive na fragrância de um frasco vazio.
Interessante que, sem querer, Renan se referiu à maior verdade de todas, ao fundamento da nossa fé. Ao fundamento da nossa fé, que é exatamente esse: um túmulo vazio, uma tumba sem um corpo nela, um sepulcro que foi deixado para trás, um sepulcro vazio. Esse é o fundamento da nossa crença, esse é o fundamento do cristianismo, e isso faz toda a diferença, isso dá todo o sentido ao verdadeiro cristianismo. Saber que o nosso Redentor vive, saber que Ele vive, que Ele não está lá naquela tumba fria, em um mausoléu, onde seus ossos e cinzas estão guardados em algum lugar, para serem visitados de vez em quando. Não, não. Ele está vivo e em breve virá, em breve voltará para buscar a sua igreja. E ao soar da trombeta, os mortos ressuscitarão para encontrá-lo nos ares, juntamente com os que estiverem vivos, para enfim vivemos eternamente com o Senhor, para enfim podermos caminhar eternamente com o Senhor, naquele lugar onde não há pranto, não há dor, não há choro, não há tristeza e nem sofrimento. E o texto que nós lemos, ele fala dessa grande vitória, ele fala da grande vitória do Senhor sobre a morte, e fala das atitudes das mulheres que receberam a notícia de que o Senhor estava vivo. Com elas, com essas mulheres, então, nós podemos aprender algumas coisas, nós podemos aprender algumas lições com essas mulheres que foram ao sepulcro. Com as mulheres, nós podemos aprender a não se importar com os obstáculos. Não se importe com os obstáculos. Nós não devemos se importar com os obstáculos. Algumas pessoas olham para as dificuldades da vida, algumas pessoas olham para os obstáculos da vida, algumas pessoas olham para as dificuldades e os grandes problemas da vida, mas aquelas mulheres não. Aquelas mulheres não olharam para as dificuldades. Aquelas mulheres não olharam para esses obstáculos. Elas foram até aquele lugar, elas foram até aquele sepulcro, porque elas queriam estar ali. E foram recompensadas por isso. Elas receberam uma recompensa por terem ido até lá. Elas não se importaram com as condições, elas simplesmente foram e queriam ir porque queriam estar junto de Jesus. Elas sabiam que estavam indo para perfumar um corpo que já estava morto há 3 dias e que, portanto, já estava em decomposição. Sabiam que este contato as deixaria cerimonialmente imundas, mas isso não foi suficiente para detê-las, isso não foi suficiente para impedi-las de irem até lá. Elas também não temeram a escuridão da madrugada. E naqueles dias as pessoas temiam andar à noite, elas temiam muito andar à noite por causa da insegurança. Havia uma grande insegurança naqueles dias, não era como hoje, mas havia um perigo muito grande em andar pelas ruas quando se escurecia. E havia também a crença de que os demônios andavam pelas ruas naqueles horários buscando as suas vítimas. Então, elas também teriam um grande motivo aí para não irem. Outro problema seria a guarda romana, que estava lá justamente para não deixar ninguém se aproximar do túmulo. Uma guarda era composta, em média, de 10 a 30 homens, de 10 a 30 soldados, e eles guardavam aquele túmulo como quem guardava um prisioneiro. Mas, mesmo assim, elas não tiveram medo de ir até lá. Mesmo sabendo que elas poderiam ser trucidadas por aqueles soldados. Mas a pedra que estava ali no sepulcro estava lacrada, e o lacre era com o selo de Roma. Então, aquela pedra não tinha apenas um lacre, mas aquela pedra ela estava toda lacrada, ela tinha pelo menos 5 lacres. E romper um lacre romano seria pagar com a sua própria vida. A pessoa que tocasse em qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer coisa que tivesse um lacre romano, estaria assinando a sua condenação. E esse também não foi o problema. Para elas, isso aí também não foi o problema, não foi o obstáculo. Quantos obstáculos?
Quantas dificuldades, quantas coisas aquelas mulheres tiveram que enfrentar, quantos obstáculos estavam à sua frente, e por muito menos, muitas vezes nós desistimos. Mas aquelas mulheres tinham um objetivo. Aquelas mulheres tinham um objetivo claro, o objetivo de ver o Senhor Jesus. E elas fariam de tudo para que isso acontecesse. Mas havia a pedra também, e a pedra em si, esse sim seria o maior obstáculo de todos, esse seria o maior obstáculo de todos. É uma pedra que pesava 2 toneladas. Esse era o peso da pedra, 2 toneladas, e ela precisava de aproximadamente uns 28 homens para poder enrolá-la. Mas isso também não as deteve. Nem essa pedra de 2 toneladas foi suficiente para as deter, e movidas então pela fé e pelo desejo de servir o Mestre, lá estavam elas. Nada as deteve. Eu imagino que elas foram no caminho e foram caminhando e foram pensando ou não pensaram na questão dessas dificuldades, elas nem olharam para isso e não pensaram no que seria, como seria resolvido o problema da pedra, da grande pedra na frente do sepulcro. Talvez nem tivessem pensado nessa grande dificuldade, ou se pensaram, foram além do que nós imaginamos e pensaram talvez numa possibilidade de entrar ali de alguma forma, esperando realmente um milagre de Deus. Mas aquelas mulheres se encaminharam para lá, e movidas pela fé, movidas então pelo desejo de servir o Mestre, nada as deteve. E quando chegaram, para sua surpresa, tudo estava pronto. A pedra estava removida. A pedra que estava ali, que seria o maior obstáculo de todos, já estava removida. Então elas foram até aquele lugar porque elas queriam estar ali. E foram recompensadas por isso. Elas viram um milagre. Essa foi a recompensa que elas tiveram. Elas viram um milagre. E a minha pergunta para você: qual é o obstáculo da sua vida? Qual é o obstáculo? Qual é a pedra que está na sua frente? Qual é essa grande pedra que está à sua frente? A pedra que estava à frente delas pesava 2 toneladas, precisava de 28 homens fortes, grandes, não eram homens pequenos, fracos, mas homens fortes e grandes para empurrá-la. Era um grande obstáculo, e a pergunta novamente é: qual é a pedra que está à sua frente? Qual é esse obstáculo? E a resposta é para você não ter medo. Não tenha medo diante da sua pedra, não tenha medo diante dos exércitos à sua frente, não tenha medo diante dos perigos da noite, não tenha medo diante dos perigos do caminho, não tenha medo diante de nada, não olhe para as dificuldades, não olhe para as circunstâncias, caminhe esperando pela ação de Deus. Caminhe, simplesmente caminhe e espere pela ação de Deus, e você verá um milagre, você verá o grande milagre na sua vida. E elas tiveram uma reação diferente. Isso me chama a atenção no texto, porque elas tiveram uma reação bem diferente da reação dos guardas, que quando viram o acontecido, eles ficaram desmaiados. Aqueles guardas, o texto diz que eles ficaram assustados e desmaiados, espavoridos, assombrados, assustados, e foi a tal ponto que desmaiaram. Quem desmaia fica desacordado, fica inconsciente, indiferente ao que está acontecendo à sua volta, não é? Quem desmaia fica assim, fica desacordado, inconsciente. Muitas pessoas estão assim. Muitas pessoas hoje estão indiferentes. Muitas pessoas hoje estão indiferentes à morte e à ressurreição de Cristo. Muitas pessoas não se importam com o que vem. Para elas, o túmulo vazio não faz diferença. Estão desmaiadas, ouvem a mensagem, mas ela não lhes toca, porque não lhes diz respeito. Veem os milagres, ouvem os testemunhos e não se importam. Estão desmaiados. O pior é que existem muitas pessoas assim,
Muitas pessoas que estão assim hoje dentro das igrejas, pessoas que sabem de tudo, mas agem como se estivessem desmaiados e não assumem um compromisso sincero com Cristo, não querem anunciar a verdade porque temem a reação do mundo, ou porque não acreditam. Para elas, a igreja é apenas um entretenimento, é apenas um passatempo, é apenas um momento de lazer. Pasmem agora com a informação que eu vou dar, mas existe um grupo cada vez maior, existe um grupo muito grande e cada vez maior, cada vez mais crescente de céticos e ateus, isso dentro das igrejas. Eu estou falando das nossas igrejas. Uma pesquisa que foi feita pelo IBGE, já uma pesquisa antiga, já de 2010, ela detectou 4 milhões de evangélicos não praticantes. Isso em 2010. Crentes ou evangélicos que não são praticantes, acredite nisso. Pessoas que dizem que são cristãos, pessoas que dizem que são crentes, pessoas que dizem que são evangélicos, cristãos ou evangélicos, mas que se proclamam como não praticantes. Como pode? Como explicar isso? Pessoas que caminham com a palavra de Deus em suas mãos, pessoas que frequentam cultos, pessoas que vão à igreja, mas que se dizem não praticantes, que não se afinam com um compromisso real e verdadeiro com o Senhor. Como explicar isso, então? Pessoas que estão ao lado do túmulo vazio. Pessoas que estão ali ao lado do túmulo vazio, mas que estão desmaiadas. Vários motivos levam uma pessoa ao desmaio. Várias situações fazem com que uma pessoa desmaie. Uma dessas situações é a falta de alimento, é a falta de alimentação consistente, nutritiva. Se você não tem se alimentado corretamente das coisas espirituais, se você não tem se alimentado corretamente das coisas de Deus, é um sério candidato a desmaiar. Outros desmaiam por causa do calor em demasia. Ficar confinado em um lugar com pouca ventilação pode levar ao desmaio. Então, se você anda muito próximo do pecado e não tem respirado o ar puro da comunhão e da palavra de Deus, se não tem buscado a Deus em oração, também é um candidato a desmaiar. Mas se você já está desmaiado, se você já desmaiou, ainda há tempo. Deus, em sua palavra, diz: desperta, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Talvez você esteja num sono profundo, talvez você esteja cochilando, talvez você já tenha mesmo desmaiado, como aqueles soldados. A palavra de Deus te chama para despertar. Desperta, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Você que está ao lado do sepulcro vazio, olhe para ele. Ouça a mensagem dos anjos e veja que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou para te dar vida. Jesus ressuscitou para restaurar a vida. Jesus ressuscitou para restaurar vidas. E essa é a especialidade de Jesus, restaurar vidas. A especialidade de Jesus é restaurar e fazer novas todas as coisas, fazer novas todas as vidas. E se por acaso você anda meio querendo desmaiar, meio mole ou já desmaiado, Jesus restaura a sua vida. Olhe para o sepulcro vazio. E com as mulheres também nós aprendemos a buscar Jesus. Além de nós aprendemos a não se importar com os obstáculos, com ela nós aprendemos a buscar a Jesus. Com as mulheres nós aprendemos a buscar a Ele em meio à tristeza, em meio à incerteza, em meio ao sofrimento. Aquelas mulheres optaram por buscar a Jesus. Que coisa! Nós vivemos hoje dias de tristeza, dias de incerteza, dias de sofrimento também. Então, nós podemos aprender e colocar em prática aquilo que elas fizeram. Elas optaram por buscar a Jesus. Os discípulos não. Os discípulos optaram por ficar escondidos, optaram por ficar chorando, optaram por ficar ali trancados em um local, escondidos, chorando, tristes, se lamentando. Mas elas não. Elas quiseram buscar a Jesus.
elas quiseram oferecer o que tinha de melhor para Jesus. Ainda que fosse uma última vez na mente delas, elas buscaram a Jesus para lavarem o seu corpo, para o perfumarem e para estarem juntas dele mais uma vez. Elas queriam estar juntinhas de Jesus pela última vez. Então, elas não foram atrás de Jesus para receber algum favor, elas não foram atrás deles para receber alguma coisa, para receber alguma bênção, mas elas foram apenas por amor. Elas não se importavam com mais nada, elas queriam apenas realizar um último gesto de amor. E aí hoje nós temos visto situações diferentes, hoje se tem buscado a Jesus por causa de tantas coisas, por causa de dinheiro, por causa de saúde, por causa de status, por causa de bens. Tantas coisas que têm levado as pessoas a Jesus, mas quem realmente está disposto a ir ao seu encontro apenas por amor? Quem está disposto a ir ao encontro de Jesus sem querer nada em troca? Jesus faz muitos milagres na vida daqueles que o buscam, é verdade. Todos nós, eu estou aqui, eu sou um milagre de Jesus estar aqui hoje, mas Jesus faz milagres na vida, e muitos milagres na vida daqueles que o buscam. Mas qual tem sido a nossa motivação em buscar a Jesus? Qual tem sido essa motivação para buscar a Jesus? E parece que as pessoas hoje não querem buscar o Jesus crucificado que morreu pelos nossos pecados. Preferem buscar o Jesus que dá as coisas. O Jesus do material ao Jesus que cuida da alma. Então as pessoas hoje buscam a Jesus, as pessoas o buscam apenas com interesse em coisas palpáveis, coisas que podem ter e conquistar, coisas apenas passageiras, coisas deste mundo. Quando Jesus está interessado e quer cuidar da sua alma, da nossa vida espiritual, e certamente vai nos abençoando e vai trazendo outras situações também à nossa vida, porque Ele cuida do homem de uma forma toda, de uma forma geral, em todas as áreas. Jesus não morreu para dar um bom emprego, Jesus não morreu para te dar um carrão, Jesus não morreu para te dar uma casa luxuosa, não, Jesus morreu para te dar a vida eterna. Jesus morreu para nos dar a vida eterna, para nos perdoar os pecados, para transformar a nossa vida, nos resgatando da escravidão do pecado. Foi para isso que Jesus morreu. Foi por isso que Jesus morreu, para que nós tivéssemos vida em abundância, uma vida eterna, por toda a eternidade. E nenhum dos apóstolos morreu rico, nenhum dos apóstolos morreu abastado, nenhum dos apóstolos morreu cheio de dias, pelo contrário. Paulo, que era um homem de família rica, e Paulo era de uma família muito rica, muito influente, ele abriu mão de tudo isso por Jesus. Ele aprendeu a ter abundância e aprendeu a passar necessidade. E nesse momento eu estou muito triste, eu tenho estado muito triste nesse tempo, porque eu tenho visto muita gente, eu tenho ouvido muitas mensagens mesmo, onde eu tenho ouvido outros evangelhos serem pregados, evangelhos diferentes que estão sendo pregados. O evangelho divertido, o evangelho colorido, o evangelho sem a cruz, o evangelho sem o arrependimento, o evangelho sem a mudança de vida, o evangelho em que eu devo agir como o mundo para ganhar o mundo, um evangelho que não transforma, mas que é transformado naquilo que me satisfaz. E muitas pessoas têm sido enganadas pelo diabo e têm usado este evangelho fácil, ele tem usado esse evangelho fácil para satisfazer os desejos da própria carne. E muitas pessoas têm se enganado e seguido essas coisas e querendo um evangelho do material, querendo o evangelho das coisas materiais, mas nós precisamos voltar para o evangelho genuíno, nós precisamos voltar para o evangelho puro, onde não se busca a bênção, mas o Deus que abençoa, mas o Deus da bênção. E foi o que as mulheres fizeram. Elas foram buscar o Jesus crucificado e, para sua surpresa, encontraram o Jesus ressurreto. Encontraram o Deus poderoso que venceu a morte e que também, para que também pudéssemos vencê-la.
para que nós também pudéssemos ter a vida, o Cristo que nos comprou com seu sangue, para que não fôssemos mais dominados pelo pecado. Foi esse o Cristo que elas encontraram, um Cristo vivo. Elas encontraram um Cristo vitorioso, que faz de nós mais que vencedores. É esse o Cristo que você encontrou? É esse o Cristo que você tem buscado? É esse o Cristo que nós temos procurado? Devemos procurar o Cristo vivo, o Cristo que vive e que muda vidas, que muda histórias e que faz a diferença, porque a vida é em Jesus. E com as mulheres também nós aprendemos a ter pressa. Com elas nós aprendemos a ter pressa para anunciar a Cristo. Tenha pressa para anunciar a Cristo. O versículo 8 fala isso. E elas entenderam a ordem do anjo e a importância desta mensagem. E se tornaram então mensageiras da vitória. E poderiam ter ficado ali comemorando. Já pensou? Elas poderiam ter parado e ficado ali em volta do sepulcro e acordado todos aqueles soldados e poderiam fazer uma festa ali e no lugar daquele sepulcro arrumado uma mesa bonita e ficar ali comemorando, vendo aquele sepulcro vazio. Elas poderiam ter ficado batendo papo com o anjo ou guardarem informação para si, mas elas escolheram sair apressadamente dali para anunciar a novidade. É verdade que tomadas pelo medo, mas mesmo assim, elas foram em frente. Elas tinham todos os motivos para ter medo. Já pensou nisso? Elas tinham vários motivos também para ter medo. Primeiro, elas estavam falando com o anjo. E como que era a sua aparência? Ninguém tinha visto um anjo ainda, mas como que era a sua aparência? O versículo 3 fala isso. Ele parecia com um relâmpago. E a sua veste era branca como a neve. Agora imagina o brilho desse anjo. Imagina o brilho desse anjo. Tanto é que os soldados, quando viram aquilo, desmaiaram. Elas encontraram também todos aqueles guardas desmaiados no chão. E aí não dava para saber naquele momento se eles estavam vivos ou se eles estavam mortos. E aí quando elas chegam, que vem aquela cena, um monte de soldado, tudo deitado no chão, tudo desmaiado, parecendo morto, a pedra do sepulcro saída fora do lugar. Alguém assim, brilhando, parecendo um relâmpago, aquele monte de gente deitado no chão, a impressão que dá é que realmente estavam mortos. Olha o medo, olha o perigo. E agora, vão matar eu também? Olha o perigo. Tem muita gente que talvez se tivesse essa visão, sairia correndo desesperado. Ou desmaiaria junto com os soldados, ou se fingiria de desmaiado. Mas aquelas mulheres não fizeram isso. Elas ficaram conversaram com o anjo, não é? Então elas tinham todos os motivos para terem medo, mas elas não tiveram. E ao noticiarem o ocorrido, elas também corriam um risco muito grande de serem presas pelo exército. Poderiam ser desacreditadas, poderiam ser ridicularizadas, porque o testemunho de uma mulher, naquele tempo, também não tinha grande valor naqueles dias. Na verdade, elas tinham todos os motivos para ficarem quietas, para ficarem caladas e guardarem aquilo para si. Mas elas não ficaram. E aqui nós temos um outro ensinamento. E é isso que eu quero compartilhar. Algumas vezes nós nos sentimos com medo. Algumas vezes nós nos sentimos assim. É verdade, nós somos humanos e algumas vezes nós nos sentimos com medo, nós nos sentimos inseguros para fazer tal coisa. Seja o medo da reação dos outros, seja o medo da nossa condição, da falta de recursos, de não saber o que falar ou mesmo o que fazer na hora. Mas aquelas mulheres nos ensinam que mesmo com medo nós devemos nos apressar para anunciar a Jesus. Mesmo com medo. Então se você está com medo, vai com medo mesmo. Vai anunciar a Jesus, anuncie Jesus. E aquilo que Deus está pedindo para você fazer, faça. Faça aquilo que Deus pede para você fazer, com confiança. Mesmo que seja com medo, não se preocupe. Mesmo que você não tenha condição aparente, vá. Mesmo que todos digam que você não tem condições, mesmo que todos achem que você não serve para isso, não serve para fazer tal coisa, vá.
e deixe que Deus providencie os meios, deixe que Deus prepare os meios, deixe que Deus o use para fazer aquilo que deve ser feito. E muitas vezes nós pensamos que as coisas dependem de nós, e esse é o maior erro que nós cometemos. Achamos que as coisas dependem de nós, mas isso não é verdade. A igreja é do Senhor, tudo é dele. E Ele, na sua graça, nos permite, então, tomar parte de alguma coisa, colocando em nossas mãos a oportunidade de agir em algumas situações, agir com Jesus. E Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Na verdade, é o Senhor que está fazendo a sua obra e nos dá a oportunidade de participar com Ele nessa obra. Então, nós temos uma grande oportunidade. Quando o Senhor te der alguma coisa para fazer, não rejeite, faça, agarre, abrace, faça com alegria, faça com o maior zelo, com a maior força que você tiver, porque você estará ajudando o Senhor Jesus. E o que o Senhor quer é atitude, prontidão, desejo de agir pelo seu poder. E o restante é com Ele, o restante é com Ele. E se aquelas mulheres tivessem se recusado a agir, já pensou nisso? Se aquelas mulheres não tivessem se recusado em agir, tivessem se recusado em sair dali, tivessem se recusado em falar, mesmo assim tudo teria acontecido, Deus daria outro jeito, mas a notícia seria dada da mesma maneira, da mesma forma. E aquelas mulheres, então, por aceitarem participar disso, sempre são lembradas e sempre serão lembradas pelo que fizeram. Não os discípulos, que naquele momento são lembrados por estarem trancados na sala chorando, mas aquelas mulheres foram e serão sempre lembradas pelo que fizeram. E Deus dá a cada um de nós a oportunidade de participar da sua obra, daquilo que Ele está fazendo. E nós temos a oportunidade, a alegria de participar disso. As mulheres, tomadas de medo, mas também de grande alegria, foram anunciar o ocorrido. Devido a essa prontidão e alegria para servir, o Senhor decidiu encontrá-las. Elas foram recompensadas com a presença de Jesus e puderam o adorar. Puderam adorar o Cristo vivo, assim como nós temos oportunidade de adorar o Cristo vivo. Precisamos correr, então, para dizer que o túmulo está vazio. Precisamos correr para dizer que Jesus é o Rei vitorioso. Precisamos correr para dizer que Ele está vivo. Nosso Senhor vive. O túmulo está vazio. A vitória de Jesus é a nossa vitória. E a sua ressurreição é a garantia de que também viveremos com Ele para sempre. Creia nisso, se alegre com essa vitória do Senhor Jesus, porque ela também é nossa vitória, e vamos celebrar ao Senhor e vamos espalhar essa boa nova para todos os cantos. Que Deus o abençoe. Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, ó Pai, pela grande vitória, Senhor Deus, na cruz, Senhor, pela grande vitória, Senhor Deus, com a Tua ressurreição, ó Pai, pela grande vitória, Senhor Deus, que nos garante e nos dá certeza de que nós também um dia ressuscitaremos, seremos ressuscitados por Ti, Senhor, e que nós estaremos contigo na Tua glória, ó Pai. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor fez tudo por nós, ó Pai, e cabe-nos agora apenas crer no Senhor, confiar no Senhor, entregar as nossas vidas de verdade em Tuas mãos, ó Deus, e prosseguimos, ó Pai, caminhando em Tua direção, ó Deus. Obrigado porque o Senhor caminha conosco. Então essa caminhada não é uma caminhada solitária, apesar dos perigos, apesar das dificuldades, apesar dos sofrimentos e das lutas. Nós te agradecemos porque o Senhor está vivo e caminhando ao lado de cada um de nós, ó Deus. Quero pedir ao Senhor que esteja abençoando a Tua igreja, abençoando esse meu irmão, essa minha irmã, essa pessoa que está conosco nesse momento, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando, trazendo a alegria da salvação, a alegria da vitória
da vitória do Senhor, ó Deus. E se alguém está desmaiado, se alguém já não caminha mais direito, se alguém já não caminha por medo, por temor, por insegurança, por falta de fé, seja o que for, ó Pai, renova, Senhor Deus. Renova a fé, renova a esperança, renova o amor e a alegria da vitória concedida por Ti. Nós te agradecemos por isso e por Tuas misericórdias, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Muito bem, meus queridos irmãos, nós estamos encerrando mais um momento de culto, mais um momento de celebração, essa celebração maravilhosa, que essa alegria do sepulcro vazio, que essa alegria do Cristo vivo, que essa alegria do Cristo que caminha ao nosso lado, esteja presente no seu dia a dia, esteja presente na sua semana, esteja presente em todos os momentos da sua vida. Então, se você ficar triste, ficar assustado, ficar ansioso, ficar com medo, lembre-se disso. Jesus ressuscitou, caminha ao seu lado no dia a dia e logo virá para nos buscar e nos levar para o seu reino celeste. Que Deus te abençoe nessa semana, que você tenha uma semana maravilhosa na presença de Deus e tenha certeza, se for uma semana de lutas, você também terá vitórias, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Creia nisso, que Deus está presente ao nosso lado e quando Ele está conosco, nada nos impede de seguir em frente na caminhada. Que Deus abençoe a sua vida, dê um abraço em quem está ao seu lado. Vamos encerrar o nosso culto e antes vamos orar.
encerrando esse momento. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, quero te louvar, Senhor, por todos esses momentos aqui passados, pela palavra, pelos cânticos, pela alegria da ressurreição, Senhor, e que o Senhor esteja abençoando o teu povo durante essa semana, que essa alegria se estenda por todos os dias e a paz que só vem de ti, Senhor. Nos abençoa, ó Pai, nessa semana, se tivermos lutas, que possamos ter vitórias e a certeza que a vitória vem do Senhor. Nós te agradecemos por tudo, meu Deus, no nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Até a próxima.